Vinícius. Vamos esperar o pessoal chegar aqui para poder... Tá bom. Você estava falando aqui para nós, o que mais te desmotiva? Vamos lá? Pode falar. Então, a desvalorização. É, né? A Não ser desvalorização... valorizado. É, isso realmente no... E aí você tem aquela... Você chega todo empolgado com aquela ideia que acha que pode estar resolvendo a Sim, situação e a pessoa não compra, né? Assim, isso. isso Ou, desmotiva. ou você faz algo por livre e espontânea vontade, porque sabe que precisa e ninguém tem a capacidade de ir lá fazer. E quando você faz, é tipo como se, sabe, fosse nada. Mais que Isso, obrigação. é, Então, isso desmotiva, porque do mesmo jeito que a gente... Eu acho que nesse caso entraria o reconhecimento, né? isso. O Não só reconhecimento. o tipo de empregado que presta serviço para o patrão, mas sim o reconhecimento, como a senhora falou, sobre todo mundo quer ter uma promoção, né? Para você Isso. subir na promoção, você tem que ter reconhecimento, tem que fazer algo que agrade, né? Tem que fazer algo que você, assim, eu acho assim, é importante você agradar o outro, mas também é importante você se sentir realizado, né? Isso também é importante. Algumas vezes, e nós vamos sofrer por essas situações, por favor, não interpretem como, como um discurso feminista, não é? Mas nós sabemos que muitas vezes nós mulheres, nós não somos valorizadas como nós deveríamos, né? É, pesquisas demonstram que nós mulheres, né, muitas vezes, nós mulheres, elas demonstram, isso é um dado estatístico, é fato, nós temos 3 vezes mais qualificações, né, preparo, conhecimento, graduação, e o que acontece? As pessoas não, quando chegam para uma promoção, geralmente eles dão para uma outra pessoa, né? Principalmente de outro gênero, né? De outro sexo. E não aceita, por quê? Porque não quer ser liderado por mulheres. Ainda existe muito disso, gente, na nossa sociedade. A gente acha que não, isso não pode, isso não existe, isso é mentira. Tá? Isso não é mentira, principalmente nas grandes empresas. Tanto que existem o quê? Modelos de responsabilidade, empresas de responsabilidade social que tem projetos, né, com essa pegada, né, mais de responsabilidade social, que eles fazem e procuram estar promovendo mulheres. Tá? Mas, assim, isso não ainda é um passo que nós estamos, né, tendo para que possamos estar... Isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Então, nós mulheres, muitas vezes, nós temos que demonstrar que somos capazes, né? 2 vezes, né? Para provar. E aí entra aquela questão mais ainda, né? Depois, quando chega um momento de que as mulheres também têm que escolher carreira ou filho, ou então tem que pegar e escolher, não quero ter filho. E aí, se você escolhe que não vai querer ter filho, a sociedade entra, né? Em cima de você, como você não quer ter filho, né? Não quero ter filho, né? É uma opção, né? Não nasci para gerar, então não quero. E agora, aí você tem que pegar e estar. Mas isso é a transformação da sociedade, baseado com os valores que nós vamos estar tendo e que vamos estar tendo que multar. Bom, mas tem tanta coisa que nos desmotiva, eu acredito, né, que muitas vezes, né, que nós, dentro do ambiente, você entrar, as pessoas mal-humoradas, né, trazem, né, aquilo que eu falei, nós temos várias personalidades, né, mas eu não posso deixar que a influência dentro da minha casa possa estar atrapalhando dentro da minha organização, né? Não tem culpa que você está com problemas familiar, que você está passando por um processo de separação, litigioso e tudo mais. Dentro da empresa, pelo menos você tem que separar. Claro que inteligência emocional, é que a gente fala, inteligência é algo que você tem que estar trabalhando. Não é todo mundo que tem,
né? Não é todo mundo que tem. Mas é algo que nós temos que estar também trabalhando. Desmotiva, sim, a questão salarial, né? Muitas vezes. Desmotiva, assim, por ser mulher, principalmente por ter filho, e, nossa, época de Dia das Mães, então, como eu sofria com aquela festinha que tinha que sair, pedir para sair, né? E assim, e muitas vezes o patrão não gostava, não. E eu falei assim, caramba, ficam lá, né, conversando sobre o futebol mais de meia hora e não deixa eu sair rapidinho para ir lá ver e voltar, né? Então isso desmotiva, porque você também não vai falar isso, né? Mas assim, falar sobre o jogo de futebol, né, com todos reunidos dando risada e tudo mais, isso não vai atrapalhar. Agora você sair, aí isso atrapalha. Então, por quê? Porque o trabalho, ele tem que ter, aqui eu falo assim, trabalho com significação. O trabalho tem que ter um significado, né? Outro dia eu estava em debate com um rapaz, né, falando assim, não, porque preso tem que trabalhar. Eu peguei e falei assim, mas por quê? Trabalho é pena, né? Trabalho é algo ruim? Eu acho que essa concepção está errada. Trabalho você tem que pegar e não que ele não tenha que se ocupar, né? Não que tenha que ser, ele precisa de uma certa forma fazer com que ele fique reintegrado à sociedade, né? Fazendo uma ocupação, não trabalho. Trabalho não é ruim, trabalho tem significado. Trabalho, assim, eu quando estou ministrando aula para vocês, eu estou pensando assim, eu vou fazer com que eles saiam daqui profissionais excelentes que vão trabalhar em multinacionais, vão montar o negócio deles, vão bombar, entendeu? Vão ser pesquisadores, ou seja, estou ministrando as aulas, estou conversando as coisas com vocês, porque eu vejo importância naquilo que estou realizando. Possui um significado, tá? Existe significado nisso que eu estou falando para vocês. E vocês incorporando tudo isso, né, vai fazer a diferença, né? Por quê? Porque a educação transforma, ela transforma em melhores negócios, ela transforma nas possibilidades de trazer receita, de trazer renda. Então, tem sentido, né? E assim como as atividades que vocês realizam também, né? As atividades que vocês realizam têm significado para a sociedade que nós estamos vivendo. E é isso que nós precisamos estar entendendo, e muitas vezes nós não compreendemos, né? Isso, simplesmente estamos lá realizando uma atividade e recebendo no final do mês, né? E não é isso, não pode ser isso, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais quer contribuir? Bem? Professora, eu posso falar? Mas é claro que pode. Sobre a Silvia, a senhora falando sobre também sobre mau humor. Mas isso não desmotiva, não, professora. Oi? Bom, na minha opinião, a senhora falou, trabalhar num lugar que as pessoas é mal-humorada. Não desmotiva, não. Às vezes desmotiva. Porque assim, todo dia eu chego e falo bom dia. Não recebo bom dia. Entendi. Eu acho que é porque eu 20... que sou mal-humorado. Eu já estou há 28 anos falando bom dia. E eu vou continuar fazendo, porque também agora já virou provocação. Entendeu? Eu vou continuar falando bom dia. Mas, assim, realmente, ao longo do dia, pode aparecer algumas coisas, mas eu não podemos fazer com que essa questão negativa já vá para o restante do dia. Não podemos, né? Assim como nós não podemos. Sim. Imagina se eu chegasse dando aula para vocês e falasse assim: oi, gente, boa noite. Pô, é um porre isso aqui, né? A gente tem que falar. Já imagina. Eu ia falar, tá certo. Não é? Porre mesmo. Não é? Pode falar que eu assino embaixo. Mas aí, assim, o que acontece? Pô, se é tão difícil de você pegar e não
procurar conversar, alguma coisa assim, chamar o pessoal para o debate, fica pior. Entendeu? Fica pior. Mas, assim, é o que nós temos. Por mais ruim que seja, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Vocês estão tendo personal, os professores personais, viu? Coisas que vocês não teriam se estivesse presente. Nós estamos fazendo um EAD, assim, um pouco diferenciado. Aliás, que é uma experiência muito interessante. Mais alguém? Só o Vinícius fala? Só. Talvez só eu que falo, então deixa esse povo falar. Vamos falando, gente. É que a matéria da Sara é muito difícil, não dá pra conversar muito. Tem que ficar calado, só escutando. Então, professora, eu vejo assim, né? Lá onde eu trabalho, a mulher tem oportunidade. Não é que não tenha, mas eu percebo que a cobrança ainda é bem maior. Não é? Aqui em cima, sim. E ainda ficam inseguros, principalmente nas tomadas de decisões. E eu vou dizer uma coisa para você, é meio complicado porque mulher tem útero. E o útero entra numa questão de emoção que é muito difícil. Né? É difícil. A mulher, ela consegue ter, ela vê, não é um discurso feminista, mas entra essa questão da emoção, fica muito, muito na superfície. Nós temos isso, né? Prevalece, não tem como, né? Nós temos essa questão de se colocar, empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Com maior frequência. Então, faz com que as tomadas de decisões fiquem muito difíceis, muito difíceis. Para mim, né? Algumas pessoas são mais práticas. Talvez são aquelas que são... Lembra aquele teste que nós fizemos? Aquelas mais ligadas às tarefas, talvez elas não tenham mais problemas com isso. E eu já sou um pouco mais ligada às pessoas, então eu já tenho um pouco mais de problema com isso. Embora eu leio muito para poder estar corrigindo isso no exercício das minhas funções, tá? Bom, assim, fico também um pouquinho de dó, sabe? Depende do que vai fazer, eu fico com dó. Mas até o momento que não me afete diretamente, porque aí não adianta ter dó. Ou eu tenho dó da pessoa, ou eu tenho dó de mim. De você. Aí é complicado. Eu tenho muita dó. Assim, quando eu não tô assim, eu trabalho na empresa privada aqui na FAB, né? Assim, dando aula, mas é uma outra abordagem. Já na empresa pública, eu tenho um tipo de posicionamento, mas eu não tenho lido muito com o público. Mas eu tenho algumas atividades em organizações terceiro setor. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Que entra essa questão da assistência social, aí o negócio já fica um pouco mais difícil. Eu não tenho... Eu já tenho uma certa dificuldade nas tomadas de decisões. Eu já trabalhei em tanta coisa, professora, que eu trabalhei em assistência social também. Eu fui educadora social durante algum tempo. Então, eu já vi a realidade nua e crua de um mundo que a gente não vive. Isso! Então, eu tenho dó, mas eu tenho consciência de muita coisa também. Eu acho isso muito legal, muito bom. Mas eu não consegui criar essa consciência, sabe? Eu tive que parar um pouco. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz psicopedagogia e quando eu tive que fazer a clínica, eu quase abandonei, porque eu tive que ter acesso, principalmente com pessoas portadoras de necessidades especiais, lidar com os pais, aquela coisa toda, e depois também na assistência social. Olha, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura psicológica. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Eu dava aula para as crianças, eu ensinava valores para elas e tudo mais. Então, assim, elas se abriam, elas falavam. Então, assim, o que elas falavam mexe muito. Então, assim, se você não tiver uma estrutura, assim, psicológica para lidar com isso, não lida.
Não grita, não, eu sei, eu vejo lá as pessoas e falo assim, gente, ainda bem, existem pessoas preparadas para determinadas atividades, né? Essa é aquela questão de seleção e treinamento. Seleção e treinamento, não tem como, você vai selecionar e depois treinar a pessoa que tem um viés e que consegue lidar com isso. Talvez eu não passaria, eu já tenho essa... Bom, então nós conversamos sobre a questão do trabalho com significado. Bom, todos esses conceitos foram trazidos e a questão da teoria comportamental, né? A questão do comportamento social e o homem em sociedade. Lembra que eu comentei com vocês que nós estamos fazendo essa viagem do tempo, né? De 1930, com o embrião da teoria das relações humanas, aí depois nós surgimos em 1940 e 47 com a teoria comportamental, né? Que fala do homem em sociedade, e agora nós já vamos iniciar a nossa conversa com gestão de pessoas. Né? E aí entra essa gestão de pessoas com o final da década de 80 e início da década de 90. O que aconteceu, né, gente? Ora, o que é gestão de pessoas? A gestão de pessoas é um conjunto de práticas, métodos, né? E políticas que têm o objetivo de administrar e fortalecer o capital humano, ou seja, as pessoas das empresas, conciliando os perfis dos colaboradores com as metas da organização. Quando surgiu esse pensamento de estar reformulando, né? Porque vejam só, todas essas teorias foram, com exceção da teoria das relações humanas, né, que foi o embrião, foram surgindo de acordo com o movimento da sociedade, com as mudanças que ocorreram. O que aconteceu foi principalmente a década de 90, né? O ambiente corporativo começa a passar por mudanças cada vez mais velozes e intensas. Foi a questão do quê? Da globalização, né? A globalização afetou de tal forma as empresas que as empresas também tiveram que voltar aos seus... Aí entra, olha só, não é única e exclusivamente a questão da ênfase nas pessoas, não. Entra a ênfase no ambiente, a ênfase na tecnologia, né? Entram todos esses aspectos que fizeram com que nós tivéssemos que estar reformulando. E é o que está acontecendo agora. Né? O que está acontecendo agora? Que eu já comentei com vocês. Assim, a pandemia demonstrou que 40% das pessoas que estão trabalhando online vão solicitar para permanecer trabalhando online. Né? E aí, como que fica a cultura organizacional dessas empresas, trabalhando em home office? Né? Como que vai ficar a questão das pessoas? As pessoas vão trabalhar sozinhas dentro da sua casa? Tem essa necessidade de todos esses conceitos e tudo mais? Né? Vão ter que se repensar, vão mudar novamente a forma de nós estarmos trabalhando e de estar lidando com as organizações. Então, foi o quê? Em 1990 aconteceu isso, né? A globalização que veio, né? E aí, assim, as empresas tiveram que ver como que vão ficar essas pessoas, né? E vai continuar, porque em 2020 aconteceu o quê, né? Essa pandemia que interferiu em todas as transações comerciais. Mas o que é importante, gente, é nós termos em nossa mente que a gestão de pessoas é diferente de departamento pessoal, tá? E as pessoas, assim, confundem muito isso, né? E isso não é legal, tá? Porque o departamento pessoal, o RH, recursos humanos, eles estão muito relacionados também com as questões de salário, né? Quanto que você recebe, fazer cálculo de férias, cálculo do seu salário, de hora extra, de abono e tudo mais. Você vai pegar assim, ele está relacionado nessas questões. Mas a gestão de pessoas é muito mais que isso, né? E aí nós vamos... Oi? Alguém quer falar? Então, porque o RH tá assim, o que ele fala? Ações de melhoria e desempenho, né? Treinamento de como estar usando o sistema de contabilidade que será inserido dentro da empresa, né?
a gestão de pessoas faz o quê? Ações de engajamento. Hoje nós estamos falando, a palavra da moda é empoderamento, né? De vocês estarem empoderados daquilo que vocês estão executando, de vocês estarem trabalhando, de você poder trazer novidades para dentro da organização. Gestão de empresas, né? Gestão de pessoas, recrutamento e seleção, desenvolvimento e motivação de equipe, né? O RH simplesmente ele vai recrutar e selecionar pessoas. Não, a gestão de pessoas vai fazer com que eu desenvolva e motive a equipe. Por quê, gente? Porque ali surgem talentos, né? Ali surgem talentos e eu tenho que desenvolver aquele próprio profissional. Por que pode acontecer, né? Esse profissional hoje, principalmente esse pessoal que lida com tecnologia e tudo mais, né? São pessoas que a geração Z, né? Que não ficam muito tempo no trabalho, né? Lembra que na metodologia científica que eu passei aquele texto? Que não vão ficar preocupados em estar assim, é o seguinte, não tá legal, pega e vou embora. E aí você pegou, você treinou, você selecionou, você capacitou, você deu cursos, você fez tudo. E quem vai utilizar isso vai ser outra empresa, né? Ou pior, né? Pode levar até carteira de clientes. Isso acontece, né? Ou pode levar algumas pesquisas e desenvolvimento, né? Então, retenção de profissionais. Você tem assim, você está treinando, você está capacitando, então você quer reter. Mas quem retém um profissional, né? Com o quê? Com salários, benefícios, aí até tudo bem. Mas o que você quer? Você quer melhoria em clima organizacional. Você quer melhoria na questão de toda a organização. Eu li uma vez que a empresa que mais tem rotatividade de funcionários é o McDonald's, né? Você recruta, você seleciona, você treina para você pegar e receber, né? Aqueles assim, você é especialista em batata frita, aqueles broches, né? Você é especialista em tal, e depois para você também ter no quadro pendurado funcionário do mês, né? Pô, mesmo assim eu tenho tanta, né? No trabalho, professora, eu pesquisei. Oi? Quando eu estava fazendo o trabalho da senhora, eu pesquisei bastante e vi que o McDonald's é o Fordismo puro. Fordismo puro, verdade. Muito bem. Aliás, tem um filme na Netflix que, gente, esse filme é revoltante. Que fala sobre a questão do McDonald's, de como cresceu e de como roubaram a ideia deles. Vocês já viram? Fome de Poder. Já assisti esse filme. É a história dos irmãos, né? Dos irmãos. Gente. Já assisti esse filme. Já assistiu, não é? Gente, eu fiquei assim, a ideia deles é fantástica, né? Você não tem opção de escolha, eles são rápidos, né? Porque também é um porre você pedir uma coisa para comer e demorar para caramba, principalmente que a cultura americana é diferente, né? A cultura americana, eles valorizam muito o café da manhã. Então, o almoço é uma coisa de uma refeição rápida, então é um lanche, alguma coisa assim, e depois o jantar, né? Por isso que é comum você ver nos Estados Unidos o café da manhã eles comerem bacon, ovos e pão, aquela coisa tudo mais, porque é a principal refeição deles. E refeições, por isso que deu tão certo, porque faz parte da cultura deles, né? Uma refeição rápida. Então, assim, para aqueles que já viram, eu acho que é interessante, né? Nós estarmos falando para os demais alunos verem esse filme, né? Que fala muito Fome de Poder e que fala muito também de responsabilidade social, né, gente? Aquela questão de você que ética existe naquilo, né? Principalmente do comportamento dele, mas é o espírito capitalista e liberal do empreendedor americano. Não tem como nós estarmos discutindo isso. Bom, desenvolvimento de planos de carreiras, né?
e manter uma cultura de comunicação e feedback constante. Ora, é importante nós sabermos, assim, não é importante, vocês fizeram todo aquele trabalho que vocês tiveram elaborado, vocês não estão querendo saber a nota de vocês? Com certeza, eu não vou nem Não ver. Isso é feedback, gente. Ah, vocês querem que eu pegue, por isso que tem que ser bem avaliado e tudo mais. Porque é o feedback, vocês querem saber o resultado do trabalho de vocês, e assim dentro da empresa, né? Nós queremos saber, sabe? Pô, será que está legal? Será que não? O que eu posso melhorar? O que eu preciso estar demonstrando mais? Isso e a gente precisa escutar isso, né? Organização e processos de cargos e funções, o que acontece muito com isso? Aquilo que você tem que elaborar, né? Atribuições do cargo, né? A tesoureira tem que pegar e assinar os balanços lá e tudo mais. Então, assim, as coisas são muito burocráticas, né? Porque é muito de departamento pessoal. Identificação e desenvolvimento de novas lideranças. Dentro da sua própria organização, você pode estar desenvolvendo lideranças, mas o que é extremamente comum acontecer, você trazer líderes de outros lugares. Isso acaba com a sua equipe, gente. Né? Só se realmente não tiver ninguém realmente, mas às vezes você tem que pegar e tentar apostar naquela pessoa. Né? E falar assim, pô, vai dar certo, tente, vamos lá. Então, porque isso faz com que você crie estímulos para que ele possa se sentir motivado. Mas você tem que analisar bem se isso pode acontecer, tá? E avaliação de desempenho, o RH faz assim, o que é avaliação de desempenho? Ah, ele é assíduo, ele faz as funções dele, ele faz, mas é só isso, né? A avaliação tem que ser muito mais ampla. Então, essa é a diferença entre recursos humanos e departamento pessoal. Tá? Recursos humanos, departamento pessoal, que é o RH, né? E a gestão de pessoas. A gestão de pessoas vai mais além. Ela quer o quê? Que aquele profissional possa ter poder estar desenvolvendo aquele profissional. Para quê? Para que ele seja, eu sempre gosto de falar isso, seja criativo, uma usina fervilhante de ideias e que possa estar implantando dentro da sua organização. Quem vai sair ganhando com isso? Eu! Né? A minha empresa. Posso trazer algum serviço criativo, algum produto, eu posso estar tendo uma qualidade de atendimento excelente, né? Ok. Então, a gestão de pessoas, ela pega e prioriza isso. Bom, vamos lá. As grandes mudanças e a repercussão nas organizações, né? O que isso aconteceu, né? Que fez com que a globalização atingiu, né? Foi em 1990, atingiu as organizações. A ênfase não é apenas nas pessoas, mas na tecnologia, no ambiente, né? E aí, né? Trouxe esse impacto, como que nós vamos reagir? Toda ação existe uma reação com maior ou igual intensidade, né? O mercado, assim, com a concorrência explodiu, ou seja, né? Eu tive que começar a estar me adaptando ou estar sendo aquele ditado popular que as organizações usavam, em time que está ganhando não se mexe, passou a ser, né, algo que abolido. Mentira, em time que está ganhando se mexe cada vez mais. Por quê? Porque as organizações estão constantemente em transformação e nós temos que estar adequados às mesmas. Então, né, o atual momento das organizações, achatamento das estruturas organizacionais foi aquilo que eu comentei com vocês, aquele organograma tradicional, os chefes de departamentos, colaboradores, não estão mais existindo, eles estão se tornando lineares, por quê? Estamos cortando mesmo as pessoas, estamos fazendo um processo de downsizing, né, que a gente chama ou de reengenharia, que é o quê? O achatamento dessas organizações, e empowerment, que significa o quê? Energizando essas pessoas,
aumentando, fazendo com que elas mesmas elas fiquem cada vez mais competitivas, né? Para que possa estar lidando com a concorrência. Nós temos, é um momento de quê? Intuição e criatividade, né? Esse é o momento de que nós temos que ser criativos. Eu estou vendo ali essas lives, né? Vamos ficar em casa, vamos ser criativos, né? E aí as pessoas ficam... É uma forma deles... Dá para fazer show? Não dá para fazer show, né? Mas é uma forma como eles podem estar ganhando dinheiro também com patrocínio, esses cantores, né? Ganhando dinheiro também com patrocínio e tudo mais, né? Então, nós temos que ser criativos. Foco no cliente, no cidadão contribuinte, né? Eu tenho que saber o que o cliente... E olha só, eu não tenho que saber só o que o meu cliente quer, ou, né, o que o meu cidadão deseja. Eu preciso criar essa necessidade do cliente, né? Aquilo que nós já falamos, né? Antes, quem disse que um celular, né? O celular realmente era apenas para nós estarmos conversando ou telefonando para uma pessoa ou outra. Hoje, ele é apenas um aparelho que tem várias funções, né? No aparelho celular, ele é a máquina fotográfica, ele é GPS, ele é relógio, ele é câmera fotográfica, né? Você consegue viver com um celular simplesmente que seja apenas para atender e atender ligações? Não, né? Hoje você criou essa necessidade. Eu não sabia nem usar o GPS. Hoje eu não consigo mais. Eu baixei alguns tipos de aplicativos que, né, por causa que o sistema operacional dele me possibilitou, eu não vou fazer as minhas corridas e as minhas remadas sem ver a quilometragem e marcar, porque eu quero saber qual é o meu desempenho. Entendeu? Poxa, eu tinha essa necessidade antes? Não, eu não tinha essa necessidade, mas agora eu não consigo fazer se fizer isso, né? Criou-se essa necessidade, porque ele está com foco, né? É aquele, assim, o foco do aparelho celular é de você não conseguir viver sem ele, não conseguir sair sem ele, de você não ficar sem ele, né? Você faz tudo, você fica desesperado quando você esquece o celular, né? Então, criou-se essa necessidade, o mercado criou. Então, é esse o foco. Tá? Uma liderança educadora, ou seja, né? O que é essa... Hoje vocês vão ver dentro das grandes organizações, constantemente você tem cursos de capacitação, você vê também até faculdades, né? Corporativas, cursos. Quem faz muito isso é a Getúlio Vargas, que ela faz esses cursos, graduação mesmo, para dentro da empresa. É muito interessante. Por quê? Para poder estar formando e capacitando esses profissionais. Mas isso não é, né? Alto escala, né? Profissionais trabalhando em times, né? A gente faz em times, essa questão mesmo de você estar trabalhando em equipe. Interface entre as áreas. Gente, não tem mais como nós estarmos trabalhando, sai o marketing, trabalha só sem pesquisa e desenvolvimento. O marketing não trabalha junto com a questão financeira. Não dá, né, gente? A gente precisa, não tem como. Para quê? Para depois a gente entrar, faz o projeto assim, mas a gente não tem dinheiro. Né? Não dá, a gente tem que fazer a elaboração dos projetos, né? Todos integrados. E isso pode estar mudando, tá? Repercussão nas organizações. Gente, nunca se valorizou tanto o ser humano. E esse ser humano, ele está valorizado, principalmente aqueles que são mais jovens, né? Mas e também nós estamos vendo nichos, né? Para quê? Para mercados específicos também. Isso é muito interessante, né? Nós temos pessoas que são públicos, né?
e para determinados produtos e serviços. Ou seja, né, valorização do homem como pessoa criativa que gera ideias e soluções. A economia é o estudo das necessidades humanas que são ilimitadas. O homem, ele sempre está com aquela necessidade de querer mais e querer mais. Para que isso aconteça, há necessidade de sermos criativos, porque por mais que nós achamos que as coisas não foram inventadas, parece que tudo já foi inventado. Mas sempre aparece alguma coisa diferente, não é? Que atenda às nossas necessidades. Isso que é mais interessante ainda, né? Seja por um produto ou um serviço, né? E que você não consegue ficar sem, tá? Que contribui com o seu cérebro e não só com seus músculos, centro de soluções, né? Porque é aquela coisa, sair da questão, eu preciso das tarefas, né? Da teoria clássica, eu preciso dos meus músculos, porque da minha força, da minha resistência. Não, você precisa das minhas ideias, você precisa daquilo que está abstrato, né? Que não está palpável. Olha só, nós estamos vivendo onde as coisas que possuem mais valor econômico e financeiro não estão palpáveis, são patentes, né? As questões das ideias. Alinhamento entre projetos individuais e organizacionais, flexibilidade e resultados. Né? O que está acontecendo? Alinhamento entre projetos individuais. Eu começo a pensar assim, eu dou como exemplo a mim, né? O que eu posso estar contribuindo para a sociedade? Né? Eu cheguei a um ponto de que, né, eu estou feliz, né, com umas coisas que eu tenho, que eu possuo, da forma que eu desenvolvo, mas eu preciso ter algum significado à minha existência. Né? A minha existência necessita de ter algum significado. E isso não é uma coisa única e exclusiva minha, tá? Muitos profissionais estão fazendo isso. Aliás, muitos profissionais deixam tudo. Né? Tem o filme do Sérgio de Mello, que a esposa dele trabalhava em Nova York e ela deixou para fazer trabalhos de economia solidária na ONU, né? Quantas pessoas que não fazem isso? Ou então por uma questão de, né? E aí o que acontece? As empresas não vão perder esse profissional, né? Eu preciso ter essa flexibilidade, porque eu preciso de pessoas criativas. A Google faz isso também, né? Ela tem isso, porque assim, nossa, se ela trabalha com inovação, eu não posso deixar que o meu funcionário tenha que entrar e bater o cartão das 19 horas e depois e sair, bater o cartão às 7 horas e depois às 17. Não, né? É uma outra relação de trabalho. Né? É uma outra relação de trabalho. Bom, relação de trabalho baseada na parceria, não chefe e subordinado. Não, né? Vamos ser parceiros, aquilo que eu falei para vocês. Eu trabalho em um setor, num laboratório de indústria farmacêutica e eu estou elaborando a vacina da Covid. Eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair, né? Eu trabalho com questões de pesquisa, aquele momento que eu estou assim, nossa, gente, eu estou produtivo, você tem que ficar. Eu falo assim, não, agora eu vou parar porque eu tenho que almoçar. Diferente, né? São outras formas de você estar tendo a relação de trabalho. Tecnologia substitui o trabalho pesado e repetitivo. Tecnologia substitui os trabalhos também que podem, né, prejudicar. Eu vi ontem uma reportagem que em determinados locais, no Japão, por causa da Covid, eles, né, robôs fazem o serviço para que as pessoas não tenham contato. Né? E assim como a tecnologia, ela anda substituindo realmente essa mão de obra. Por isso, essa necessidade de que cada vez nós estejamos mais preparados para poder estar enfrentando esse mercado de trabalho que vai estar cada vez mais seletivo.
né? E excluindo cada vez mais as pessoas.